Boa noite com Jesus. Santos de Deus, orem por mim. Nós vamos tomar uma escritura bastante longa. São Mateus 27, vamos começar no versículo 27 e lermos até o versículo 54. Quero que você dê bastante atenção, porque isso será a pregação desta noite. São Mateus 27, começando com o verso 27. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus. Desejamos também as mesmas bênçãos sobre nossos irmãos que estão conosco através da conexão. Podemos ver? Pigarro. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, como os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Paramos aqui. Senhor Deus,
nós aprendemos com o seu santo profeta que o Senhor não fala mais conosco com sua voz audível do céu, mas o Senhor deixou isso escrito em um papel, em um livro, a qual nós temos em nossas mãos, chamado Bíblia, para que através dela nós podemos encontrar a vontade perfeita do Senhor e recebamos o Espírito Santo. Portanto, obrigado, Pai, pela leitura de sua santa palavra. Ela já é uma palavra abençoada, porém pedimos que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer. E fale conosco, Pai, enquanto nós nos preparamos para vir à mesa do Senhor. Não somente aqui, mas para estarmos naquela grande mesa, aquele grande banquete, a ceia ali nas bodas do Cordeiro. Nós oramos pedindo essas bênçãos no precioso nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Assentai-vos. Parece que nós não gostamos muito de dizer amém, né? Acho que nossos lábios, eles estão um pouquinho engordurados do churrasco que nós nos alimentamos, então por isso parece que é difícil, tem que fazer força para dizer amém, né? Mas o coração fala amém. Amém. Pois bem, amados, eu gostaria de, juntamente convosco, meditarmos um pouquinho sobre aquele dia do Calvário. O nosso Elias tem nos ensinado que o Calvário deve ser lembrado todos os dias. Vejam, o Calvário deve ser lembrado todos os dias. Quando você acorda de manhã, você deve ter consciência que você poderia continuar dormindo e não acordar. Porém, Deus te deu o privilégio de você se despertar. Aí você lembra do que Ele fez por você naquele dia do Calvário. Além de perdoar os seus pecados, ainda te dá o direito da salvação eterna, o direito de uma vida eterna. Aí você ora agradecendo a Deus pelo repouso, pedindo as bênçãos dele sobre aquele dia, sobre seus negócios, o seu trabalho, sobre sua família. E você faz aquela oração, né? Se quiser orar até o dia inteiro, pode. Agora aqui, temos que encurtar a nossa oração, porque a oração longa se faz no quarto. Fecha a porta e ora. Muito bem. Então, o nosso Elias pregou esta mensagem com esse tema, aquele dia do Calvário. Então, ele mostra para nós que aquele dia do Calvário é um dos dias mais importantes que existe no mundo. É um dos dias mais importantes. Por quê? Porque aquele dia do Calvário encerra o assunto do pecado de uma vez por todas. Foi para isso que Jesus foi ao Calvário. Foi para isso que ele morreu pregado ali naquela cruz, deu a sua vida, derramou o seu sangue, porque ele estava tomando o meu lugar, o seu lugar. Os nossos pecados estavam sobre ele. Então o preço foi pago. O assunto do pecado foi encerrado de uma vez por todas. Amém. E nós sabemos que o homem foi encontrado culpado do pecado. É claro que o pecado de Adão e Eva não surpreenderam a Deus. Nem o seu, nem o meu pecado surpreende a Deus, porque ele é um Deus onisciente, ele sabia de tudo. Mas ele colocou ambos diante do livre-arbítrio, direito de fazer a escolha. Tal como Deus tem feito comigo e com você, colocado nós diante do livre-arbítrio, temos direito de fazer a escolha, por qual dos dois caminhos vamos caminhar.
O caminho estreito conduz à vida eterna, e o caminho largo conduz ao outro, como diz um colega que prega no rádio, né? Ele não fala Satanás nem o diabo, né? Ele fala o outro, né? Se não é de Deus, então é do outro. Então, amados, nós estamos diante deste privilégio, e pela graça de Deus nós temos escolhido o caminho estreito. É estreito o caminho, é apertada a porta, é espinhoso, mas é o caminho que conduz à vida. Amém? E nós estamos caminhando sobre ele, pela graça e a misericórdia do Senhor. Então o profeta diz assim que havia um requisito para o pecado. Havia um requisito. E esse requisito no Velho Testamento era um cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito, porque ele estava representando a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então um homem não podia salvar o outro, não podia salvar nem a si mesmo, quanto mais salvar o outro. Por quê? Porque somos indignos, já viemos ao mundo através do pecado, já nascemos falando mentira. Você não precisa ensinar uma criança a negar a verdade. Ela por si própria, se aperta ela um pouquinho, ela, em vez de falar que sim, ela diz não. É verdade. Isso está no ser humano. Então já viemos ao mundo pela via do pecado, já nascemos falando mentira e tudo mais. Então nós não podíamos preencher os requisitos de Deus. Tinha que ser uma pessoa digna. Amém. E o profeta de Deus nos diz assim, que quando o pecado atingiu a terra, aquilo foi como que um lençol negro descendo do céu sobre a terra. Houve uma paralisação. O vento não soprava nem um galho de uma árvore, tudo ficou paralisado. Oh, que coisa terrível é o pecado. É o pecado. E é tão fácil pecar, não é? O pecado não dói, não é? Se o pecado doesse, aí todos nós fugiríamos dele. Mas o pecado é belo, o pecado é bonito. O pecado enche os olhos de um homem carnal. É verdade. Mas é um câncer na alma que separa o homem de Deus. Oxalá o pecado doesse. Então aquilo foi como um anestásico sobre a terra. A terra ficou paralisada e o pecado abriu um abismo entre o homem e o seu Criador. Nós lemos na Bíblia que quando eles pecaram, Adão fez, melhor dizendo, Deus fez para ele vestimentas de pele de ovelha, não é? E os expulsou lá do paraíso. Colocou um anjo com espada inflamada para guardar a entrada do jardim do Éden, para que o homem não voltasse e entrasse de novo. Então, aquilo foi como que um abismo, o homem não podia encontrar o seu caminho de volta. O homem ficou destituído da presença do seu Criador e tornou-se um peregrino aqui na terra. Eu espero, amados, que o Espírito Santo vivifique isso em cada coração. Ontem nós ministramos um culto de Santa Ceia a uma família que todos na família são analfabetos. Não tem ninguém para ler um versículo da Bíblia. Então nós avisamos que iríamos chegar lá mais cedo.
E para termos mais tempo com eles, porque aí eu faço 2 cultos, faço um com eles lá e faço um outro em Ivaiporã, na cidade. E aí o Vanderlei avisou que nós íamos chegar mais cedo e tal, então nós jantamos 3h30 da tarde. 3h30 a janta estava pronta. Aquele franguinho gostoso, né? Aquela abobrinha gostosa. Então eu fiz com eles como se estivesse fazendo uma escola dominical, né? Li a Bíblia para eles, li a mensagem. Primeiro eu mostrei, gente, isso que nós cremos não é vindo de um seminário, não. Isso não foi chocado em algum seminário de teologia. Isso veio de Deus através de um profeta. Graças a Deus. Então, é uma família humilde, simples, mas é uma família cristã. Então, vale a pena, né? Descer aquela serra, descer o morro e subir o morro no meio daquelas pedras, e ainda que bata o carro, que encha de poeira, mas vale a pena, porque você está servindo o povo de Deus. Muito bem. Então, amados, eu espero que o Espírito Santo vivifique isso em nosso coração. O profeta de Deus nos diz assim: os seres humanos tentaram isso através de todas as eras. O homem tornou-se peregrino. Abraão peregrinou. Os santos peregrinaram como se estivessem em terra estranha. Eles estavam em busca de uma cidade cujo artífice e construtor é o próprio Deus. Então eles choraram. Por isto, eles fizeram tudo o que sabiam como fazer, mas continuaram e não encontraram isto, vagueando através do mundo de um lado para o outro. Ainda existe muita gente agindo desta maneira. Eles não podem encontrar o caminho. Deus tem escondido estas coisas dos sábios e entendidos, e as tem revelado aos pequeninos, que quer dizer aos escolhidos. Amém. Então ouça, finalmente um dia, e este foi aquele dia do Calvário. Ali estava um que desceu da glória, um chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual desceu da glória, e o Calvário foi formado. Amém. Ele veio para isto. Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. E o irmão Branham vem e diz para nós que vida eterna é viver para os outros. Foi o que Jesus fez. Ele viveu para os demais, ele viveu para nós. Então, quem era Jesus Cristo? Graças a Deus que nós saímos da doutrina trinitária, não é isso? Deus nos tirou de lá, abriu os olhos do nosso entendimento para ver o Pai no Filho, o Filho no Pai, e conhecer qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então pensamos nisso, Deus criador desse grande universo, criador do céu, da terra e de todas as coisas que nele há, deixou a sua glória e desceu a essa terra, a esse mundo pecaminoso, tomou um ventre emprestado e gerou naquele ventre um tabernáculo de carne e habitou naquele tabernáculo, tornou-se o nosso parente para salvar a mim e a você. Essa é a verdadeira história. Não foi uma segunda pessoa que veio, não. Quem veio foi o próprio Deus mesmo. Amém. Então, o profeta disse:
Aquele foi o dia em que o preço foi pago. E a pergunta sobre o pecado foi encerrada para sempre. E abriu um caminho para esta coisa que eles estavam sedentos e famintos, andando de um lado para o outro, vagueando e procurando. Então isto trouxe a um lugar de satisfação. Você está feliz por ter encontrado esse lugar? Oh, amados, devemos ser o povo mais feliz da face da terra. Amém. Devemos estar cheios de gratidão pelo que Deus tem feito por nós. Qual é o mérito que temos? Nenhum. Mas a graça, que é um favor imerecido, tem nos alcançado. Amém. Então veja, a pergunta sobre o pecado foi encerrada para sempre e abriu um caminho para esta coisa que eles estavam procurando, sedentos e famintos. Isso trouxe a um lugar de satisfação. Amém. Ah, que vontade de continuar aqui. Então, amados, este mundo pecaminoso ficou completamente escuro naquele dia, quando Jesus Cristo morreu por nós, morreu pagando o preço dos nossos pecados. A Bíblia diz que o sol escureceu no meio do dia. Veja, o sol se escureceu, a lua não brilhou, as estrelas não brilharam, a terra tremeu, as rochas fenderam, e os seus algozes, aqueles escarnecedores, tiveram que dizer: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Porém, já era tarde demais. Já o haviam matado. Nós lemos na Bíblia que quando Pilatos entregou a Jesus para fazer a vontade do povo, porque Pilatos ele mesmo queria soltar a Jesus e crucificar a Barrabás. Mas quando ele perguntou para o povo qual deles queria que fosse solto, eles foram incitados a pedir que soltasse Barrabás. Então Pilatos viu que não adiantava, quanto mais ele pedia, mais o tumulto crescia. Solte Barrabás. Pilatos perguntou: o que farei com Jesus chamado Cristo? E eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos pegou uma vasilha com água, lavou as mãos diante da audiência, dizendo: as minhas mãos estão limpas do sangue deste justo. Amém. E o irmão Brana disse: a água não tira o sangue de Jesus Cristo da mão de ninguém. A única maneira de você ficar livre do sangue de Jesus é pegando ele e colocando no seu coração. Amém. Aceitando como perdão para os seus pecados, não é? Como um cloro que rime, que apaga, que distingue o pecado, extermina de uma vez por todas. Não é lavar as mãos numa bacia de água, não é fazer sacrifício de tolo, mas é aceitar a Jesus como seu Salvador. Aleluia! É dando o seu coração para Ele, é que a coisa conclusa, a coisa certa a fazer. Então este mundo pecaminoso ficou completamente escuro. O sol desceu no meio do dia e teve uma prostração nervosa, as rochas estremeceram, as montanhas se despedaçaram, os corpos dos mortos saíram das sepulturas. E o que isso fez? Deus foi a zero no Calvário. Deus foi a zero no Calvário. Que coisa! Deus, o Criador, não é? Amando tanto a sua criatura, ao ponto dele vir e cumprir aquilo que ele havia sentenciado. No dia em que comerdes, certamente morrerás. Ele não matou o homem, porém ele veio e morreu no lugar do homem.
O preço foi pago. Satanás não tem onde pegar. Não tem como. O preço foi pago. Graças a Deus. Vamos dizer? Graças a Deus. O profeta mostra para nós dizendo: Deus tinha requerido isto. Ninguém era digno, ninguém era capaz, ninguém poderia fazê-lo. Isso é, pagar o preço, morrer no lugar do outro. Então Deus, Ele mesmo veio e foi feito humano. Ele viveu uma vida sob os desejos humanos e foi crucificado no Calvário. E Satanás pensou que ele faria isso, ele não passaria por isso, ele foi para o Getsêmane e cada tentação que o homem algum já suportou, ele passou por tudo isto exatamente como todos os homens. Mas ele pagou o preço e foi isto que escureceu a terra. Isso foi como uma anestesia para uma operação. O profeta diz que quando o médico aplica um anestésico em um homem, ele primeiro tem que derrubá-lo, quer dizer, fazê-lo dormir, não é? Antes dele fazer a cirurgia. E quando Deus deu a operação para a igreja, o mundo teve um anestésico, a natureza teve uma convulsão. Foi por isso que o sol não brilhou, as estrelas não brilharam, a terra tremeu, as rochas fenderam. Por quê? Estava sofrendo uma convulsão. Não é de se admirar. Deus, na carne humana, estava morrendo. Isto foi a hora em que o mundo esperava. Mesmo assim, muitos deles não sabiam disto. Tal como é hoje, muitos procuram por estas coisas e mesmo assim eles não as reconhecem. Eles não veem a saída. Eles continuam procurando prazeres e coisas do mundo e tentando descobrir uma saída. Oh, amados, se todos alcançassem a mesma revelação que Deus tem dado para nós, olha, o povo do mundo inteiro, todos seriam cristãos, mas eles não sabem. Então, para sufocar o desejo que a própria alma que veio de Deus tem por Deus, eles vão procurar esses prazeres carnais, prazeres mundanos, fumando, bebendo, jogando, saindo e dizendo: oba, isso é que é vida. Irmão Branham diz: veja quão enganados eles estão, isso não é vida, isso é morte. Vida é ter Deus, vida é negar-se a si mesmo, tomar a cruz de cada dia e seguir as pisadas sangrentas do Senhor Jesus Cristo. E eles olham para você, para mim, olham para nós e dizem: esse povo está perdendo tudo. Esse povo está perdendo tudo. Nós não estamos perdendo nada. Nós estamos ganhando tudo. Amém. Aleluia. Graças a Deus por isso. Amados, já vamos concluir. Vocês estão muito caladinhos, cansados. Ouçamos isto. O profeta diz: nunca houve um dia como aquele dia do Calvário. Nunca houve, nunca haverá um dia como aquele. Não é mais necessário. O preço está pago e estamos redimidos pela graça de Deus. O preço foi pago e a graça nos alcançou e nós estamos redimidos pela graça do Senhor. Então você não tem que se preocupar com isto mais. Não há mais nenhuma conjectura sobre isto. Está tudo terminado.
O véu foi puxado, a cortina, e fomos colocados no caminho do alto, para não nos preocuparmos mais, mas para crermos e simplesmente seguirmos em frente. Nós entramos diretamente na grande presença de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou de alto a baixo, veja, de cima para baixo. Isso foi para mostrar que não foi mãos humanas que fizeram, foi o próprio Deus que rasgou aquele véu. E aquele véu fazia a separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Lá no lugar santíssimo é onde estava a arca, aonde continha o maná, a panela com o maná que foi colhido lá no deserto, e aquele maná nunca apodreceu. Lá dentro do lugar santíssimo era a presença da glória de Shekinah. Por isso aquele maná não apodreceu, por isso a vara de Arão, aquela vara seca, floresceu, reverdeceu, floresceu e produziu frutos no prazo de uma noite. E somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, véu adentro, levando sangue em suas mãos em uma vasilha, para fazer expiação pelo seu próprio pecado e pelo pecado do povo. E ele tinha que estar vestido corretamente, ele tinha que andar corretamente. Em suas vestimentas tinha campainha, enquanto ele entrava, aquelas campainhas tocavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Por isso ele tinha que andar corretamente. Enquanto as campainhas estavam tocando, era um sinal que ele estava vivo. Amém. Porém, quando o véu foi rasgado, nós, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, temos entrado véu adentro, temos saboreado daquele maná que contém naquela panela dourada, aquele maná que não desvanece, e nós estamos na presença da glória da Shekinah. O diabo diz que não, mas a palavra de Deus, através de seu profeta, está dizendo que sim. Então não deixa ele tirar os seus privilégios. Meu Deus, obrigado, Pai. O profeta diz: então, primeiro nós deveríamos procurar o que aquele dia significava. Segundo, nós deveríamos ver o que aquele dia tem feito por nós. Veja, primeira coisa é ver o que aquele dia significava. O que aquele dia do Calvário significa para mim e para você. E em segundo lugar, é ver o que aquele dia tem feito por nós. E em terceiro lugar, precisamos saber o que fazer por aquele dia. O profeta diz: tudo terminou para o cristão lá no Calvário. A batalha terminou, você não precisa detonar mais nenhuma bala. O que você precisa fazer é olhar, crer e viver. Viver uma vida cristã. Viver uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. E Deus é amor. Amém. E o amor produz fé. Aleluia. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar, porque estamos servindo a um Deus que é a essência do amor. Então, amados, é levantarmos a cabeça, fazer como o índio faz quando ele está caçando lá nas matas. O profeta saiu para caçar juntamente com o índio. E aí o índio disse para o irmão Brana: pregador, é muito avexado, anda muito depressa. O índio dá um passo, para, escuta, olha,
para perceber aonde está a caça. Agora, se entra no mato aí arrebentando o cipó no peito, qual é a caça que vai esperar? Estão entendendo? E o índio dá um passo e para, escuta, né? Assim deveríamos ser nós como cristãos. Vamos devagarinho. Aleluia! Para que pressa? Para que correr? Tudo que nós precisamos está ali. Deus tem preparado tudo. Mas às vezes nós entramos num tal desespero que 80 por hora não chega. Tem que ser 100, 110, 120, mesmo nas rodovias que são, como é que fala aí? Via única. Duas mãos, um que vai, outro que vem, nas curvas não tem problema. E se esse carro capota? Não acaba a pressa? Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos ajude. Quantas vezes nós levantamos avexado, não é? Se atrasar um minutinho, pronto. Aí não tem tempo para orar, não tem tempo para pedir a direção de Deus, não tem tempo para clamar por misericórdia, sai avexado com que sem Deus podemos fazer alguma coisa. Quando sabemos que sem Ele nós não somos nada. Amém? Então, amados, é hora de nós levantarmos a nossa cabeça, olhar para cima. Jesus falou, quando virdes todas essas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Olhai para a vinda de Jesus. A Bíblia diz, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são lá de cima, não nas que são da terra. Mas pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai, e dali intercede por nós. Bondoso Deus, ajuda-nos, Senhor. Não nos deixa sermos ouvintes esquecidos, mas ajude-nos a sermos ouvintes praticantes. Estamos, sim, preocupados com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não sabemos o dia e nem a hora. E o Senhor mesmo diz que sua vinda será como um ladrão de noite. O ladrão vem a hora em que o pai de família não espera, porque se ele soubesse que o ladrão viria naquela hora, ele vigiaria a sua casa e não deixaria o ladrão miná-la. Assim será a vinda do Senhor. Porém, nós estamos de sobreaviso, Pai. Ajuda este irmão, ajuda esta irmã. Tira nós do comodismo, Senhor, e ajude a sermos cristãos mais fervorosos, cristãos que amam a palavra, que amam a vinda do Senhor Jesus, e não somente amam, mas estão aguardando, esperando por aquela bem-aventurada hora do aparecimento do grande Deus e o Senhor Jesus Cristo, que virá para transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Ajuda-nos, ó Pai, te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém.